Capítulo 29. Carlo foi até a área de descanso e jantar destinada aos criados e funcionários. Assim que retornou, sabia exatamente o que fazer. A hóspede recente fazia os criados andarem com um salto a cada passo. Tamanha era a ânsia que eles tinham em desempenhar bem suas funções, a riqueza que ela espalhava como se não valesse nada, os rumores de gorjetas enormes deixadas para os criados, que se dissiparam rapidamente, não apenas como rumores, mas também deixaram todos os seus colegas mais ansiosos do que nunca por tempo de trabalho e uma chance de brilhar. Infelizmente, ele atraiu olhares de inveja, até mesmo de ódio, por seu acesso pessoal e único à mulher rica, mas esses olhares eram ignorados sempre que surgia a oportunidade de lhe fazer perguntas: mas e agora? Agora ele tinha as suas próprias, enquanto se jogava em uma cadeira na área de descanso e colocava uma moeda de ouro ao seu lado na mesa. Ele não precisou esperar muito. Oi, cara, disse ele enquanto começava a brincar com a moeda na mesa. Cara ouviu e imediatamente escondeu a carranca. Oi, Carlo, não pensei que te veria por algumas horas, sem gastar dinheiro hoje? Ela o cutucou um pouco, depois estendeu a mão esquerda e ajeitou os cabelos escuros para trás. Caíam até a cintura, e na maioria das vezes, ele a achava bonita, com seu rosto pequeno e arredondado e olhos escuros amendoados, comuns aos elfos negros do Extremo Oriente. Suas longas orelhas bronzeadas se contraíram de irritação ao ver o dourado. Engraçado, não, ela saiu por um tempo e não vai voltar tão cedo. Estou trabalhando com as escravas dela, mas, escuta. Ele pegou a moeda e começou a passear com ela entre as pontas dos dedos. Ela tem sido muito generosa, principalmente por saber o que acontece nesta cidade. Esfregar na minha cara? Sempre achei que isso era indigno de você, Carlo, disse Cara. Infeliz, todos nós ganhamos um bom dinheiro, mas agora você está ganhando mais. Carlo jogou a moeda de ouro no ar e a pegou com um movimento brusco da mão, agarrando-a no ar. Escute, Cara, não acho que sou melhor do que qualquer um de vocês, e acredite quando digo que não estou melhor por isso, dinheiro à parte, mas foi assim que as coisas aconteceram. Poderia facilmente ter sido você ou eu nessa situação, mas preciso da sua ajuda. Ajuda? Perguntou Cara, seus olhos escuros encontrando os dele, inquisitivos, curiosos, exóticos e fascinantes. Ele agora não sentia nada disso enquanto continuava. Sim, disse Carlo, colocando a moeda de ouro na mão dela. Primeiro, acho que ela planeja ficar aqui, então ela me pediu para descobrir tudo o que acontece, até quem não é hóspede e vem pela comida, e você, bem, você está sempre de ouvidos abertos, trabalhando na sala de jantar. Venha me contar qualquer coisa, boatos, novos hóspedes, tudo sujo ou limpo. Eu pago por tudo que você me trouxer, entendeu? Cara olhou para a moeda de ouro na palma da mão e depois para o rosto ansioso de Carlo. Engraçado, para um cara com cara de bebê. Nunca pensei que ele teria um lado assim, acho que nunca se sabe. Cara ponderou e fechou a mão sobre a moeda. Tudo bem, se eu ouvir algum boato ou conversa suspeita, qualquer coisa, desde um fetiche nojento até um acordo secreto, eu vou até você. Ótimo, e coloque seus amigos nisso, acredite em mim? Não posso dizer mais nada, mas... Ele se aproximou e sussurrou nas orelhas bronzeadas, onde costumava ficar acordado à noite, ansioso para mordiscar e sussurrar coisas lascivas. Qualquer que seja a riqueza que todos pensam que ela tenha, eles a subestimam com base em uma dúzia de tiros de arco. Não posso te contar mais nada, mas faça direito, faça o que quiser, sussurre segredos só para mim, e um dia você poderá ter minha própria pousada. Ela terminou as palavras para ele. Ele conseguia sentir o sorriso dela sem precisar tocá-la. Duas delas, ele disse com um último sussurro antes de se afastar. Seus olhos escuros brilharam enquanto ela guardava a moeda. Você é um amigo tão bom, Carlo. Eu nunca deveria ter duvidado de você, disse ela, dando-lhe um pequeno abraço antes de se afastar, percebendo de repente que não tinha interesse em fazer uma pausa. Aí está, Cara é tão sociável que eu não teria problema em reunir o que precisasse para manter os monstros felizes e a Lady Kaiji segura. Eles podem ou não me machucar se eu falhar, mas é mais fácil para a dona machucar a Lady Kaiji só para me punir. Ela poderia fazer isso publicamente se quisesse. E quem diria uma palavra? Então o que eu poderia fazer? Malditos sejam! Disse ele enquanto cerrava os punhos e levava a mão ao rosto. Calma,
a dona e seu monstro de estimação se foram, então pelo menos a Lady Kaiji está segura por enquanto, e tudo o que você precisa fazer é o que elas querem. E a Lady ficará como está, livre de perigos, ele murmurou. E então pensou, eu deveria ir vê-las, não há mal nisso, eu até tenho um motivo. Contar a ela o que aprendi hoje deve valer muito. Então, 3 idiotas conseguiram dormir demais, não importa, perder 3 idiotas é uma lição para os outros. Se você vai ficar acordado a noite toda estuprando uma prostituta da aldeia, quem se importa? Mas se perder o nosso horário de partida, você está por sua conta. Eu não vou perder um prêmio como o príncipe de Comestra por causa de 3 idiotas, disse Bracer, ignorando as observações do seu assistente. Mas, senhor, não precisamos de todas as espadas que pudermos usar para isso? Disse um homem grande e forte, do lado de sua mão direita, gesticulando suplicantemente, com os dedos se curvando e abrindo. Na mente de Bracer, era uma linguagem corporal agressiva para um tom de voz suave. Uma risada escapou dos lábios de Bracer. Não, Beren, não, precisamos da minha espada. O resto de vocês vem junto na viagem porque facilita um pouco a movimentação do estoque e o carregamento do saque. Eu, principalmente, não preciso de 3 idiotas cuja única resistência está entre as pernas, eles vão nos alcançar sozinhos, ou sair por aí. Ou ficar lá naquela casca queimada usando seu brinquedo até que voltemos por aqui e os resgatemos. Não importa o que aconteça, simplesmente não importa. Senhor, bem, posso pelo menos sugerir que vamos um pouco mais devagar? Os homens estão cansados, não vai adiantar nada chegar lá e ficar exausto demais para lutar, disse Beren com sua voz de urso. Eles são preguiçosos, disse Bracer, com desdém, um pouco de trabalho vai fazer bem a eles. Não vamos lutar contra camponeses com forcados e facas de cozinha desta vez, vamos enfrentar uma unidade militar de verdade. É melhor que sejam fortes o suficiente para lidar com isso, isso não é nada. Então podemos pelo menos atacar uma vila no caminho? Dar a eles um pouco de diversão antes da grande luta, sabe? Implorou Beren, e após um momento de silêncio, Bracer suspirou, exasperado. Tudo bem, Bracer levantou o dedo, uma vila. Mas depois que todos terminarem, não há sobreviventes, saia algumas vezes no que quiser, mas depois mate-os. Ninguém dorme demais no dia seguinte porque eles ficaram acordados a noite toda brincando com seus brinquedos. Beren suspirou aliviado, bateu palmas e abaixou a cabeça. Obrigado, chefe. Ele parecia quase visivelmente emocionado, com os olhos lacrimejando e tudo. Bracer deu de ombros e bufou. Você quase poderia esquecer que ele é grato por sua preferência por meninos, e ele não encontrou nenhum que sobrevivesse a ele da última vez. Não quebre seus brinquedos toda vez, idiota, e você não terá esse problema. Ao pensar nisso, Bracer olhou por cima do ombro para os sacos grandes e rústicos nos quais agora guardava seus brinquedos. Seus pelos brancos, antes longos e brilhantes, estavam agora emaranhados e desgrenhados, pendurados para fora dos sacos pendurados em ambos os lados de sua cela. Seus olhos cheios de ódio o encaravam, mas quando ele estendia o pão, eles o mordiam, mastigavam e engoliam, mas o brilho do ódio nunca abandonava seus olhos. Tudo o que ele conseguia ver eram suas cabeças, seus pulsos e tornozelos amarrados, e seus corpos enfiados em grandes sacos que eram então presos ao redor de seus pescoços, criando uma prisão em miniatura para o corpo inteiro. Tudo o que ele precisava fazer era amarrar os 2 sacos juntos e passar a corda na parte de trás de sua cela, e eles simplesmente cavalgavam até lá, ao alcance sempre que ele quisesse tocá-los ou provocá-los. Quem quer lutar pela irmã esta noite? Ele perguntou com um sorriso maligno. Ambos proferiram um desafiador eu. Tudo bem, vocês 2, então nenhum deles tem passe livre quando perde, ele riu. E para isso eles não tiveram outra resposta além do olhar constante de ódio. Certo, sim, isso seria considerado perigoso, respondeu o príncipe Rajin quando Ulmin o informou sobre a informação de Ander. O rosto do príncipe não se alterou nem um pouco, embora Sobela olhasse para o príncipe como se seu pênis tivesse acabado de cair. Meu querido, você não ouviu direito? Ele disse que a mulher pode roubar anos com um toque, isso é motivo de grande preocupação. Não podemos deixá-la chegar perto de você novamente. Sobela exclamou e colocou a mão no braço do companheiro.
O príncipe olhou para a porta como se desejasse que não houvesse ninguém do outro lado da sala do conselho. Meu coração, disse o príncipe Rajen, cobrindo as mãos que ela havia colocado em seu braço e se aproximando dela, eu sei que isso é perigoso em termos de poderes, mas lembre-se. Ela manteve as luvas calçadas o tempo todo, supondo que o que Enders disse seja verdade, e não podemos necessariamente acreditar nisso. A capitã Ivenor parece tomar precauções para manter isso sob controle. Matia, reclamou o general Leaman, encontre alguma coisa para acusá-la, mesmo que seja não gostar do cabelo dela, e Matia. O príncipe Rajen fechou os olhos e suspirou. Agradecemos seu zelo, general, mas sua sugestão está, por enquanto, rejeitada. Além disso, eu gosto do cabelo dela. Ele sorriu para Sobela e alargou o sorriso em seu rosto para substituir a ansiedade anterior. Meu príncipe, sua bravura é louvável, mas o príncipe Sado também era corajoso. Coragem imprudente não é virtude, comentou Sobela e, inclinando-se para o lado, esfregou a parte mais distante do chifre na cabeça dele, carinhosamente. Estou mais preocupado com a questão da moeda. Depois da carta que recebi esta manhã do Tesouro, eles não têm dinheiro suficiente para trocar as moedas que ela está gastando. Sinceramente, não sei o que fazer. Ele engoliu em seco, e o príncipe o encarou com um olhar severo. Vocês não estão me contando tudo, estão? Qual é, cara? Eu nunca castiguei nenhum de vocês por me darem más notícias. Rajen insistiu e se inclinou para a frente, ansioso. Senhor, podemos nos virar por enquanto, mas se ela continuar usando isso liberalmente, eventualmente mais e mais pessoas os entregarão em troca de moeda local. O que acontece quando acabar nossas reservas de moedas ou quando as pessoas pensarem que elas acabaram? Umin disse com um tom severo e um olhar intenso, suas mãos velhas e murchas agarrando a mesa a ponto de seus nós dos dedos ficarem brancos. O quê? E daí se fizerem isso? Que diferença faz? Rajen virou-se para Sobela, que o olhava com a mesma expressão confusa que ele, enquanto os outros velhos ao redor da mesa demonstravam expressões cada vez mais preocupadas. Velho, me dá isso, eu não entendo, disse Rajen e fechou o punho na cadeira. Um orgulho crescente percorreu o peito dos anciãos que o viram crescer. O princípio da sabedoria e do conhecimento é dizer: eu não sei, disse o ministro Barson solenemente, entrelaçando as mãos e curvando a cabeça. Era um elogio fraco, mas genuíno, e depois de reconhecer o ministro da fé, Umin explicou: meu príncipe, isso poderia causar uma corrida ao tesouro. Se as pessoas sacassem todo o seu dinheiro, não seríamos capazes de fazer empréstimos, nem novos empréstimos, nem novos empreendimentos, não seríamos capazes de pagar nosso próprio povo, e nem a ninguém mais. Os mercadores de todas as áreas acumularão moedas para si, os preços dispararão mais do que a torre mais alta do castelo, se ninguém comprar. Ninguém produzir, o mercado negro subirá e nossas receitas fiscais entrarão em colapso, os nobres mais ricos, com exceção da companhia presente, abandonarão a cidade e então. Ele pegou uma moeda de nua, colocou-a de lado e a empurrou. Ela rolou pela minúscula inclinação da mesa, até cair da borda e bater ruidosamente no chão, onde o eco fraco de seu giro vacilante continuou até que só houvesse silêncio quando parou. Você está me dizendo que ela pode nos derrubar, gastando dinheiro, é isso que está me dizendo agora? O príncipe Rajen olhou para sua mesa de conselheiros com espanto e admiração. Sim, meu príncipe, é exatamente isso que estou lhe dizendo. Ela pode ter feito isso por acidente, mas parece não ter a mínima noção, ainda, de quão mais valiosas são as moedas dela do que as nossas. Ela vai, Sobela disse decisivamente, jantamos com ela. Ela não é idiota, mas parece genuinamente não se importar com dinheiro, o que significa que pelo menos não a deixaremos ficar indignada conosco por a termos enganado. Não gosto disso, mas, meu príncipe, só temos duas opções: ou a matamos, com sua guarda-costas, e provavelmente seria melhor nos livrarmos de seus escravos. Ou, respondeu o príncipe Rajen, sentindo que havia mais a ser dito enquanto ela fazia uma pausa para assimilar aquilo. Ou a trazemos para o grupo. Precisamos manter essas moedas fora de circulação, e a melhor maneira de fazer isso é fazê-la colocá-las em nossas mãos. Os olhos vermelhos de Sobela se estreitaram, e eu sei exatamente como fazer isso. Nu acordou feliz com a sensação de uma queimação no peito,
A mão ardente de Solution se afastou quando ela se sentou. Vou fazer isso toda vez que você me agarrar enquanto dorme. Os olhos azuis e frios do monstro diziam que ela falava sério. Nua começou a se vestir na privacidade de sua pequena tenda e sorriu de volta para a sádica. Professora, até a dor que você me causa é um conforto, como se eu estivesse pagando o preço antecipadamente por todas as coisas que estou prestes a fazer. Fazer? Solution inclinou a cabeça e abriu um largo sorriso, arregalou os olhos e encarou a aluna que a idolatrava. Nua se abaixou para pegar sua armadura, respondendo com a ação, apenas para Solution puxá-la para longe. Nua, resignada, ergueu os braços e permitiu que Solution a vestisse. Sim, um bom número de pessoas vai morrer por minha causa, pessoas inocentes, acho que é algo a que terei que me acostumar. Se quiser ficar por cima, Nua se esticou quando vestiu sua armadura e roupas. Engraçado. Por mais que eu odiasse aquele país maligno por tudo que fizeram comigo, eu meio que os entendo um pouco. Melhor, agora. Isso não é surpreendente, estudante, disse Solution, e se apertou intimamente contra Nua. Suas mãos e braços macios não queimaram Nua naquele instante. Foi uma carícia íntima sem espaço para o ar passar entre seus seios, e as mãos errantes de Solution se dirigiram às bochechas de Nua. Você o quer de volta. Você matará por isso, e matará, mesmo quando não matar. Alguns morrerão por causa de suas escolhas. Eu a treinei como assassina, assim como Raymond, nos costumes do negro. Assassinos matam alvos solitários ou em pequenos números, mas você quer poder sobre as massas, ela sussurrou com uma voz rouca no ouvido de Nua. Faça tudo o que precisa fazer, e talvez assim seja, comandar uma cidade, um país, um império. É matar mais com um golpe de pena durante o café da manhã do que o duelista ou o gladiador mais habilidoso de uma vida. Você será essa pessoa. Ou se quebrará, eu me pergunto. Nua saboreou a sensação do hálito quente da professora em seu ouvido e sussurrou com um hálito frio como a morte. Eu te disse, não disse, professora? Nua levou a mão esquerda às costas da professora e acariciou o pescoço macio com sua mão mágica e a joia viva que ansiava apenas pela morte. Eu esculpirei meu reino e o governarei, ou cavarei minha cova e a governarei em vez disso. Você não me treinou para ser fraca. Elas interromperam um momento íntimo ao mesmo tempo, e Nua estendeu as mãos, permitindo que Solution terminasse as tarefas de sua serva, e saíram da tenda ao mesmo tempo. O sol ainda não havia nascido, mas felizmente não havia chovido naquela noite, então não havia lama sob seus pés. Todos de pé, gritou Nua. As sentinelas se viraram alarmadas e ouviu-se o som de confusão em muitas tendas enquanto homens e mulheres se esforçavam para obedecer e vestir suas roupas e equipamentos. O caos tomou conta do pequeno acampamento durante o curto período de preparação. Membros que escalavam e corpos em luta agarravam-se a tudo para se prepararem e se posicionarem diante de onde Nua e Solution estavam. Finalmente, o sargento Vargas gaguejou. Capitã Ivenor, estamos prontos. Nua ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Não, você definitivamente não está pronto, mas não temos tempo para mais. Vou passar muito tempo perfurando seus pedaços de carne de escravo para transformá-los em algo digno do equipamento que você está usando agora. Você tem alguma ideia do que está carregando? Expressões vazias atingiram. Você está usando uma mistura de oricalco e adamantite, um metal encantado contra danos cortantes. Suas armas são 70% adamantite. Isso significa que 7 em cada 10 peças usadas para fabricá-las eram adamantite. Suas flechas têm ponta de platina e seus arcos têm encantamento para alcance. Você poderia não saber nada sobre luta e sair ileso, a menos que tivesse vontade de bater o nariz contra uma barra de ferro novamente. Nua olhou para Vargas, que corou de vergonha antes de começarem a olhar para a fortuna que agora ostentavam. Certo, e você está agindo como um miliciano desprezível, Sargento Vargas. Quando acamparmos hoje à noite, você será o último, além das sentinelas, a descansar. Garanta que cada um dos seus soldados tenha todo o seu equipamento disposto exatamente da mesma maneira em seu próprio espaço. Além disso, a última sentinela de plantão acordará o acampamento quando o sol começar a aparecer no horizonte. Perguntas? Olhares mudos foram sua resposta, e foi mais do que suficiente. Ótimo, desmontem as barracas e garantam que guardaram suas rações de campo. Vocês vão comer em marcha hoje.
Pararemos o tempo suficiente para verificar a próxima aldeia, mas depois disso não pararemos até chegarmos ao nosso destino. Nua latiu a última de suas ordens e foi embora com Solution ao seu lado para montar em seus cavalos e esperar que seus escravos terminassem de desmontar o acampamento. Quando estavam prontos, a marcha prosseguiu a sério. Nua cavalgou ao lado de Solution, saboreando a sensação do ar livre, a brisa suave, o sol nascendo lentamente ao longe. Cada respiração era profunda e feliz, e como se compelida a isso, ela começou a cantar novamente. Céu acima e terra abaixo. Ninguém diz para onde eu posso ir. Estas minhas mãos e o que elas fazem. Ninguém, perto ou longe, jamais poderá tirar. Ela cantou uma canção de libertação, escrita por um bardo após a queda da terra de sua escravidão, uma das muitas canções de seu povo distante expressando o mesmo sentimento. E ela riu um pouco quando os escravos atrás dela a pegaram de surpresa com leves aplausos, eu esqueço que tenho plateia em momentos como este, disse ela com uma boa dose de diversão e constrangimento para si mesma. Cante aquela sobre a morte de Gilcrestres. Solution sorriu. Professora, você me surpreendeu de novo. Primeiro descobri que você canta incrivelmente bem, agora você gosta de música assim como eu ou qualquer outra pessoa? Nua olhou para sua professora, surpresa. Solution levantou o nariz. Quero que você saiba que meu Criador me projetou não apenas para ser bonita de se ver, mas também para ser competente em muitas outras áreas. Tudo bem, justo, disse Nua, tirando a luva direita e examinando a palma da mão. Só um momento, disse ela, sacando rapidamente a faca e abrindo a palma da mão novamente. Em seguida, limpou a faca, embainhou-a e estendeu a luva para Solution colocá-la de volta. Desejando evitar a mesma reação dos escravos no hotel, Nua virou a cabeça por cima do ombro e disse: jurei suportar uma ferida ali até que meu objetivo fosse alcançado. É tudo o que você precisa saber. Ela cortou todas as perguntas imediatamente, e começou a cantar sobre a batalha de Comonton e a derrota do exército do rei Astraca por um punhado de semi-humanos, humanos e soldados mortos-vivos. A reação no final foi de choque. Mortos-vivos? Saltou da boca da maioria deles antes que conseguissem calar a boca. Sim, mortos-vivos, Nua disse calmamente. Na minha religião, os mortos-vivos são ferramentas. É muito comum que um familiar querido deixe seu corpo para transformação e seja criado como um esqueleto para poder continuar a trabalhar a terra que amou em vida, ou ajudar sua família servindo-a após a morte. Alguns pobres obtiveram lucro rápido fazendo o mesmo em troca de pagamento em vida. O Salvador Sombrio desenvolveu a estrutura do templo para que nossos templos pudessem alugar mortos-vivos. Controlados em troca de pagamentos, dessa forma, nossos templos podem curar qualquer pessoa gratuitamente, muito melhor do que o antigo sistema que cobrava por isso. Para nós, que servimos ao Deus único, a não-vida não é nada a temer, em grande parte, creio eu, porque o nosso próprio Deus é um morto-vivo, e ele é, verdadeiramente incrível. Eu o encontrei 2 vezes, nenhum príncipe, rei ou imperador jamais se compararia a ele. O silêncio a saudou. Ela olhou por cima do ombro. Foi algo que eu disse? Perguntou, mas antes que pudesse responder, sentiu a mão de Solution em seu ombro, virou-se para a frente novamente e viu para onde Solution apontava. Uma coluna de fumaça que se dissipava subia no ar.